Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Prepare sua água. E agora, sente-se relaxando bem o corpo. Sinta uma luz violeta que vem lá dos céus, enviada por Saint Germain. Ela destila e vai entrando em todos os seus corpos, na cabeça, no pescoço, na coluna, no coração. E seu corpo se solta mais e mais. Em seguida aparece Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, e ela nos envolve com a luz branca de Cristo, que vai fixar a luz violeta, e você vai se sentir muito bem, envolvida em duas cápsulas, uma cápsula violeta e uma cápsula branca, infinita, brilhante. Liguemos-nos a Deus, a força infinita desse universo, nosso Pai, nossa luz, nosso caminho. Sintamos a presença de Deus que nos envolve, nos protege. Concentre-se e ouça esse texto da ação dominical. Os Espíritos recomendaram que abríssemos essa coletânea com oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a ela que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, pedido das coisas necessárias à vida terrena e ao princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao momento, ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido
e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de sua sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Portanto, por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Segundo, venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça e poderiam ajudar-se mutuamente em vez de mutuamente se prejudicarem, como o fazem. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Ele destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção. Sem nenhuma distinção de culto ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino da terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade.
Terceiro, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então vamos parar aqui e depois vamos continuar o texto do Pai Nosso, ponto a ponto. Agora vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros, que assim seja. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Agora vamos tomar a água, pedimos que os mentores fluidifiquem essa água, tornando-a sagrada. A água cura, a água desintegra todo o mal de todos os nossos corpos. Ela nos alivia, desintegra todas as dores e cura todas as doenças. Que assim seja. Bebamos a água devagar. Sentindo que o Evangelho nos auxilia, que é um momento de concentração e oração que fazemos, que é um momento de ligação com Deus, com os Espíritos bondosos que nos protegem. Agradecemos imensamente a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo,
a chance de poder estar realizando este Evangelho. Peço que propaguem o Evangelho para seus filhos, para seus familiares, para seus amigos e para seus grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Faça da melhor forma possível e propague. Propague também o meu canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza. Tudo isso vai nos ajudar. Agradecemos a Deus, a Jesus Cristo, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando o Evangelho no lar. Pedimos que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo abra nossos caminhos, fortaleça o poder da nossa vontade, que tenhamos a libertação, a paz, a saúde, o amor e a alegria. Que assim seja. Um grande abraço. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer a Sutra Sagrada. Procure sentar-se e relaxar o corpo. Sinta uma luz violeta que vem lá dos céus e te envolve totalmente, da cabeça aos pés. Sinta que a luz violeta te dá saúde e paz. Em seguida vem a luz branca de Cristo, que te cobre, que te envolve e te liberta de todos os males, passados, presentes e futuros. Sinta que a luz violeta desintegra todos os males, passados, presentes e futuros. E você se recupera. Você se energiza mais e mais. Em seguida, vindo a luz branca de Cristo, há uma fixação da luz violeta. Saint Germain, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, te protege e te guia, te ilumina e te liberta. Concentremos-nos na força máxima do universo e vamos pedir que a luz e o amor nos envolvam por toda a eternidade. Descruze os pés, tire os óculos, fique com roupas folgadas, fique da melhor forma possível. Vamos relaxar bem, iniciar a sutra. Pensemos em Deus. Agora, tudo que você precisa, tudo que você quer se libertar, vamos entregar a Deus e concentrarmos nessa frase. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Então pense agora naquilo que você quer deixar para Deus.
Vamos pensar em tudo que precisamos deixar para Deus: doenças, dores, preocupações. Ele vai resolver. Faça isso agora. Então, por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Comecemos a sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas ressurreições. Me dedico aos neurais luz do Sol e da Lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do santo Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por sete tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes.
Esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador de Sutra do Lótus, o Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, e me dedico aos Bosatsu luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miruko, doador de simido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo, eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bozados seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renkyo, 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 Namo Myoho Renkyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolva-se como calor, como orvalho, ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertido e inconscientemente, bem com o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros da minha família. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, faça despertar em mim, em todos, o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo.
Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda ao filho de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não a aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, silêncio universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto do fenômeno. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir os sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar
dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os seis sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos seis sentidos. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Shariotsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento, sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos e imensuráveis, e sem impedimento. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vão me deter, Shariotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos. Como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada uma é a mesma unidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata, disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata, do Sutra do Lótus, e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo,
Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar do sofrimento, então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas e flores mandarava sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrasados por suas causas negativas, vivem em mensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias. A minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós, que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, dignos que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bodhisattva Prezador.
Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosatz de nome prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosatz prezador procurou por várias vezes, lhes dirigiu a palavra: jamais você mostrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bosatsu, conseguiram permanecer no caminho do Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, teve ele felicidade imensurável. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da aplicação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrer. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas. Graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Para! Fica quieto! Para já! Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir. Vai deitar, vamos! Deita aí! Para ouvir a pregação no ensinamento, não são outros senão os 500 posados, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, qual é a realidade última, esclarecer e transmitir a outras pessoas, fazendo-as fixar-se no nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra somente após a corrida. Incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível. Foi possível ouvir esse sutra do Lótus somente após a corrida. Incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível. Os veneráveis Budas pregam este sutra. Por isso, praticantes que ouvem a pregação deste sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai.
Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bozados, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. E nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça a roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas,
obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, a Bodhisattva Silêncio Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Bodhisattva Silêncio Universal. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Silêncio Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal do Sutra do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento piores. Mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante infernos, a não ser que tenham a consciência búdica e se libertarão. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal dos sutras, não falar mal das 3 joias, não perturbar os mortos, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos para a meditação, essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar as manifestações do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade do princípio, da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattva Miroku, os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Resolução da prática.
Os frutos do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo e ao Bodhisattva Miro. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna. Jamais escutarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. O grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. O grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. O grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes, que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos netos, toda a descendência, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida para sempre, que sejamos conscientes eternamente.
Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, eternamente. Amém. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito. Que a luz divina se propague em todo o universo, dando-lhe paz, saúde, alegria, consciência vibrante, saúde, e que tudo se estenda para todos os seres, para todo o universo, em todos os momentos, em todos os instantes, eternamente. Faça a Sutra Sagrada diariamente. Isso vai lhe proporcionar muito equilíbrio, muita paz, muita saúde. Propague este trabalho para seus amigos, para seus grupos e familiares. Propague meu canal, Catarina Garcia de Souza, no YouTube. E faça o melhor que você pode por esse trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo. Assim é, assim será, divinamente, eternamente. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Prepare sua água. E agora, sente-se relaxando bem o corpo. Sinta uma luz violeta que vem lá dos céus, enviada por Saint Germain. Ela destila e vai entrando em todos os seus corpos, na cabeça, no pescoço, na coluna, no coração. E seu corpo se solta mais e mais. Em seguida aparece Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, e ela nos envolve com a luz branca de Cristo, que vai fixar a luz violeta, e você vai se sentir muito bem, envolvida em duas cápsulas, uma cápsula violeta e uma cápsula branca, infinita, brilhante. Liguemos-nos a Deus, a força infinita desse universo, nosso Pai, nossa luz, nosso caminho. Sintamos a presença de Deus que nos envolve e nos protege. Concentre-se e ouça esse texto da ação dominical. Os Espíritos recomendaram que abríssemos essa coletânea com oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a ela que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, pedido das coisas necessárias
à vida terrena e ao princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao momento, ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de sua sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Portanto, por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Segundo, venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça e poderiam ajudar-se mutuamente em vez de mutuamente se prejudicarem, como o fazem. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Ele destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente concernam
ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal para para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de culto ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino da terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Terceiro, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então vamos parar aqui e depois vamos continuar o texto do Pai Nosso, ponto a ponto. Agora vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros, que assim seja. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males. Agora vamos tomar a água, sentindo, pedimos que os mentores fluidifiquem essa água, tornando-a sagrada. A água cura, a água desintegra todo o mal de todos os nossos corpos. Ela nos alivia, desintegra todas as dores e cura todas as doenças. Que assim seja. Bebamos a água devagar. Sentindo que o Evangelho nos auxilia, que é um momento de concentração e oração que fazemos, que é um momento de ligação com Deus, com os Espíritos bondosos que nos protegem. Agradecemos imensamente a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, a chance de poder estar realizando este Evangelho. Peço que propaguem o Evangelho para seus filhos, para seus familiares, para seus amigos e para seus grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Faça da melhor forma possível e propague. Propague também o meu canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza. Tudo isso vai nos ajudar. Agradecemos a Deus, a Jesus Cristo, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando o Evangelho no lar. Pedimos que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo abra nossos caminhos, fortaleça o poder da nossa vontade, que tenhamos a libertação, a paz, a saúde, o amor e a alegria. Que assim seja. Um grande abraço. Namastê.